aqui. Puxar. Esperar as pessoas entrarem. Tá aqui. Ok. Boa noite, Heitor. Tudo bom? Que bom ver você. Seja bem-vindo para nossa live. Vamos ver se entra mais gente. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para a gente abordar aqui o nosso tema, que vai ser ótimo. Ai, terminando de atender agora, passei o dia todo atendendo, desde cedo que eu estou aqui no Holístico, acompanhando várias famílias. Então foi um dia bem produtivo, foi um dia incrível, certo? Fechei uma live, uma parceria maravilhosa. Então nesse mês de maio vai ter muita novidade para vocês, muitos convidados falando aqui comigo. Então não deixa de acompanhar, que tanto pessoas novas vão aparecer para fazer live comigo e trazer conteúdo relevante, tá? Como vem novidade por aí, para todos os filhos e filhas que me acompanham. Gil, que bom ver você sempre aqui presente. Gil é uma filha realmente equilibrada, companheira, parceira da mãe, como foi parceira do pai, é um exemplo de filha. Seja bem-vinda, uma excelente história como filha. Tá? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Oliveira, eu sou mentora de filhas de idosos e estou aqui fazendo essa live hoje para falar um pouquinho com você, né, filho e filha, sobre depressão. Sabe, gente? Quando eu percebo que o meu pai, que a minha mãe está com um comportamento estranho, diferente do que ele tinha antes, né? Então, quando eu percebo que ele começou a ter um comportamento um pouco depressivo, como lidar, né? Qual é o comportamento ideal para esse filho? Então, é um tema bem pertinente para tudo que estamos vivendo, né, gente? Atualmente, a depressão está muito forte nas famílias e na vida das pessoas. Ontem eu até fiz alguns stories, sabe? Que parece que o universo estava adivinhando que meu tema de hoje era depressão. E todos os meus pacientes de ontem trouxeram essa abordagem de que um tio, uma irmã, sabe, um familiar estava desenvolvendo depressão, estava apresentando depressão. Então isso é muito gritante na humanidade. Então vamos falar um pouco sobre isso e eu pretendo trazer alternativas para todos, para começar a utilizar agora. Alternativas fáceis em que você pode realmente apoiar, acolher aquele ser humano que está depressivo, que está precisando de um apoio e de sua compreensão. Ana Flávia, muito bom ver você aqui, seja bem-vinda, tá? Então vocês podem, no processo, tá, gente, que eu vou falando, vocês podem realmente deixando algumas perguntas, algumas dúvidas que fiquem, vocês podem colocar, podem se expressar, podem tirar dúvidas, falar das dores, quem esteja vivendo isso, quem esteja com um familiar passando por isso, com um pai, uma mãe. No final, eu pretendo responder algumas perguntas sim, tá bom? Então, vamos em frente com a nossa live, tá certo? Para os filhos em que os pais estão com depressão, como perceber? Quais são os sinais que o seu idoso está realmente agindo de uma forma estranha e que pode ser realmente depressão? Como é que eu vou perceber isso? E como é que eu vou lidar, Sandra, se realmente eu me deparar com essa realidade? É isso mesmo, gente. A terceira idade traz isso, independente do que estamos vivendo. Ela é repleta de transformações. O idoso perde a carreira dele, né? Ele finaliza, ele encerra aquele ciclo. E mesmo que seja por vontade dele, eu estou com muita vontade de me aposentar. Mesmo assim, é difícil desmamar um hábito de uma vida
pensa, se coloca 1 minuto no lugar. Aquele hábito de uma vida, aquele idoso ativo, produtivo, cresceu profissionalmente ao longo da vida, se aposentou e de repente ele está com tempo de sobra. E se ele não se programou, gente, para essa aposentadoria, essa mudança abrupta na vida dele, ele pode entrar em depressão. O ócio traz isso. Eu dar essa abertura para minha mente, pensar demais. Então muitos realmente não conseguem se desligar da carreira, caem numa tristeza. Outros começam a desenvolver realmente algumas limitações. Eu não digo nem da idade, de quem acabou de se aposentar, mas de quem não se cuidou na vida, ao longo da vida. Existem pessoas que não se cuidam, que não se preparam para a terceira idade, que não têm um hábito de uma boa alimentação, de atividade física, e aí quando chega se depara realmente com limitações, às vezes muito fortes, já no início, assim que entra na terceira idade, e isso é deprimente. A síndrome do ninho vazio, os filhos saindo de casa, também causa isso. Eu estou na terceira idade, me aposentei, agora eu estou em casa e eu estou sozinho, e agora? Como eu vou me refazer? Como eu vou construir novos hábitos sozinho? Se ao longo da vida a casa estava cheia, se ao longo da vida eu saía para trabalhar, eu tinha objetivos, eu tinha meta. Então muitos idosos, quando se deparam com essa realidade, eles começam a entrar numa depressão. Então parece bobagem, mas não é. Não é, sem dúvida, é uma dor muito grande desmamar um hábito. Se distanciar de pessoas que a gente ama, perceber o falecimento muitas vezes, ou o declínio de um grande amigo. Eu escuto muito isso no consultório, das famílias que acompanham idosos, de como é triste para eles perder as amizades. Então começa um ciclo de insegurança. E é preciso realmente ter um equilíbrio emocional muito forte, trabalhado desde a juventude, para chegar nessa fase de uma forma equilibrada, de uma forma amadurecida, de uma forma forte, certo? Para viver o que tiver que viver, mas de uma forma leve. Porque a vida é para ser vivida e de uma forma leve, nunca com peso. Compreende? Mas muitos dos idosos, eles não encaram dessa forma. E entram numa amargura, com essa somatização de coisas que eu acabei de falar. Compreende? Eles somatizam e transbordam numa depressão. Então o quadro é mais frequente do que vocês imaginam. Sabe? Eu vejo isso o tempo inteiro. Principalmente nos dias de hoje. Idosos morando sozinhos. Uma solidão, uma quarentena, um lockdown, um período longo, extenso, Alguns sem conversar com ninguém, porque existe aquele comportamento fácil de lidar, aquela pessoa que faz amizade com todo mundo, aquele que tem facilidade com a tecnologia, está se dando muito bem nesse momento, mas existem os outros que não, que negam a tecnologia, que gostam de ver pessoas, que são tímidos, mais reservados, e esses eles não conseguem fazer amizade com facilidade. E aí nessa fase é normal uma solidão e uma tristeza. E a gente precisa ter um olhar muito crítico, muito pontual, sabe? Não deixar passar despercebido. Tomar uma atitude enquanto é tempo. Não deixar o teu pai e a tua mãe declinar para agir de uma forma diferente. Então haja hoje de uma forma diferente. Me acompanha que eu vou deixar muitas dicas. Muito bom ver você, Johanna, aqui. Nádia, seja bem-vinda. Estamos falando sobre depressão na terceira idade e como os filhos podem realmente perceber o que fazer, como pode lidar com isso em meio a uma pandemia. A depressão ela já era um transtorno, na vida da terceira idade, já acontecia. E agora, se acentuou e muito.
Tá mais frequente do que todo mundo imagina, tá? Então, em meio a essa pandemia, em meio realmente a essa solidão, muitos idosos estão declinando. E é uma incerteza, né, gente? É um momento de incerteza, onde eles têm medo de perder um filho, onde eles têm medo do futuro. E se isso não passar, eu vou viver preso, Sandra, o mesmo, sabe? Mais 2, 3 anos? Compreende? A aflição de não fazer uma hidroginástica, de não poder fazer as viagens que queria, o medo de perder os entes queridos mesmo, a angústia de estar vendo realmente nos jornais um bombardeio de mortes, pessoas de luto. Então, essa realidade na terceira idade já assusta. É como eu venho batendo na tecla, era uma coisa que já assustava antes e agora se agravou. O medo se ampliou. De perder os amigos, de ter que se afastar dos amigos, de ter que se afastar dos familiares para passar essa quarentena. Alguns ainda têm um filho para morar. Alguns ainda têm movimento dentro de casa. E outros estão passando essa sobrecarga emocional na solidão. Definitivamente isso mexe no físico e no emocional do idoso. Mas você, filho, você tem como dar um suporte. Você tem como auxiliar o seu pai e a sua mãe nesse processo, tá? Mas o que é essa depressão, Sandra? A depressão, gente, vamos entender que ela é uma doença. Ela é um transtorno que altera o humor da pessoa. E tem algumas características, sabe, gente? Bem peculiar. Que eu trago aqui. Ela vem envolvida de uma tristeza assim profunda. Muitas vezes de culpas, somatizações de uma vida, como ela pode ter tido um gatilho assim, ó, agora. Às vezes esse idoso, ele já tinha quadro depressivo antes. E aí quando ele entrou na terceira idade, só se agravou. Às vezes ele teve um gatilho, uma perda que causou isso. Mas às vezes não. Às vezes o simples fato de estar na terceira idade, de perceber certas limitações, ou de estar vivendo esse momento, não é? De ter compaixão pelo próximo que está sofrendo, isso traz uma fragilidade emocional para eles. Eles vão acumulando tristeza. Já vem mais de 1 ano que estamos passando por isso. E todos os idosos que eles estão acompanhando a fundo cada notícia, eles estão deprimidos, certo? Então gera uma amargura, baixa estima, perde o entusiasmo pela vida. Simplesmente isso. Então, se você está vendo o seu pai, a sua mãe, com esse tipo de comportamento, se você chega na casa da sua mãe, na casa do seu pai, e você percebe que ele não está mais tão animado, você percebe que ele não está mais tão feliz, que ele está com um comportamento estranho, ele era um idoso ativo, mas agora ele só quer dormir. Ele não quer mais sair. Ele já foi vacinado, mas ele não está animado com isso. Se ele demonstra, sabe, essa tristeza profunda e comportamentos realmente gritantes de diferença do que ele tinha antes, comece a prestar atenção e a colocar essa depressão como uma possibilidade. Existem sintomas, sabe, gente, às vezes que vem para o corpo. O nosso corpo fala. Dores no corpo. O corpo da gente somatiza. E aí, quando isso acontece, é muito ruim para o filho que está tentando realmente ajudar, tá? Porque se confunde com algum sintoma de uma outra doença. Então, às vezes, a gente fica associando, sabe, a outra doença e vai perdendo tempo em tratar da essência do problema, que é a depressão. Então preste atenção que pode vir com sintomas no corpo e não esqueça de observar a linguagem corporal. O que é que o corpo do teu pai e da tua mãe está sinalizando, está falando? Ele está dormindo muito? Ele está comendo pouco?
São coisas que realmente pode acontecer na depressão. Essa falta de energia, a falta de apetite, de realizar, às vezes a pessoa não tem energia para realizar as coisas corriqueiras do dia a dia. Então tem idosos que não conseguem mais nem assistir a missa online, por exemplo. Que tinham o hábito de fazer uma comida gostosinha, certo? Não tem mais paciência para isso, não tem mais ânimo para isso. Então é tendencioso o isolamento. Ele se isola, ele não quer sair. Ele fica quietinho, ele não quer grandes conversas. Se antes você chegava na casa do pai e da mãe, e eles conversavam muito com você, todo animado, e você chega e ele não tem mais assunto, isso é estranho. Isso é estranho. Eu sempre estou falando aqui nas lives, olhe no olho. Não é quantidade, é qualidade de tempo que você dá aos seus pais. Observe cada detalhe do comportamento, que você vai entender se tem alguma coisa errada e provavelmente você vai pegar bem no início, que é mais fácil de resolver. Então, um filho que dá tempo de qualidade para os seus pais, que observa ele a fundo, que tem uma rotina, tem um hábito de rotina com seu pai, de se encontrar, de conversar, de saber como foi a semana dele. Esse filho, esse perfil de filho, ele identifica mais rápido. Então, a partir de hoje, preste atenção. Observe os seus pais e percebam se eles estão desenvolvendo alguns dos sintomas que eu acabei de falar. Se você junta 2, 3 sintomas desses, gente, não deixa de tomar uma atitude. Porque depressão é doença, não é mimimi, não é bobagem, é uma coisa muito séria. E por incrível que pareça, nos dias de hoje ainda existe um tabu de dizer que a pessoa tem uma depressão. Ainda existem famílias que negam, que preferem negar e ver o idoso declinando, porque não quer admitir que aquele pai que era uma fortaleza, que aquela mãe que era ativa, que resolvia tudo, está desenvolvendo uma depressão. Então baixa a guarda um pouco. Quebre esse padrão dentro de você, dentro do seu coração. Compreende que o teu pai e a tua mãe têm a somatização de uma vida. Ele tem o direito de estar triste ou cansado. Ele não precisa, nem ele vai conseguir nunca ser tão forte como a gente quando é criança, né? Idealiza que são super-heróis, que a gente vai estar protegido e nunca nada vai acontecer com a gente. Mas eles são seres humanos. Preciso te dizer essa verdade. É um homem e uma mulher que vai além da paternidade, além da maternidade. Então, se você começa a ter esse olhar de um ser humano para outro ser humano, você simplifica esse processo de identificação dos comportamentos estranhos. Aí você percebe uma depressão no início e fica muito, muito mais fácil de resolver. Muito bom ver você aqui, viu, Camila? A Polly sentiu falta do óculos, foi? Tá vendo? Hoje eu tô toda mostrada sem óculos. Na próxima eu boto o óculos para você matar a saudade, tá certo? Sejam bem-vindas, todos vocês. No final eu pretendo ler, gente, os comentários, tá certo? Se quiser fazer perguntas, podem fazer perguntas, tá? Sobre o tema depressão. Se você tem um pai ou uma mãe com depressão, se tem dúvidas de como agir, eu vou estar passando aqui, deixando dicas para vocês, fáceis de usar no dia a dia, tá certo? Então, se tiver alguma pergunta, sintam-se à vontade, eu vou ter o maior prazer em responder. Se não der para responder na live, eu prometo a vocês que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta, o seu conflito, tá bom? É importante para mim saber o que se passa com vocês para que eu possa acolher da forma correta, certo? Então vamos lá, gente. Lindalva, não é, que entrou? Seja bem-vinda. A Paty também. Vamos lá. E aí, gente? Como um filho vai lidar com tudo isso?
Como ele vai lidar com todos esses sintomas que eu acabei de dizer? Né? A primeira coisa, procure saber a essência. Procure perceber a causa. Se ele já tinha desenvolvido na juventude dele a depressão, ou se aconteceu realmente alguma coisa. Se teve algum gatilho, se ele mora com você e teve algum desgaste, se ele teve alguma perda, porque você tem que ir na essência para ajudar esse idoso. Então o filho realmente tem que procurar a causa da depressão, certo? Se é de antes, ou se desenvolveu na terceira idade, ele não está aceitando, porque existe o idoso, não é, gente, que ele é negador, ele não aceita estar na terceira idade. Então, tudo que vem de idoso, ele nega, ele fica triste, mexe diretamente com o emocional dele. Então, é importante ver o perfil do seu idoso, o perfil que está morando com você, precisa ser visto a fundo para entender qual foi o gatilho que causou tamanha tristeza. Quando foi que ele começou a declinar? Foi por causa mesmo da pandemia? Ou não? Não é? Então, assim, é o primeiro ponto, porque é na essência que tem que resolver, tá? Depois você procura, tá? Procura entender que depressão é uma doença. Muitas famílias negam e deixam para levar o idoso para uma ajuda, para um auxílio, para um profissional adequado no último estágio, gente. Não espera acontecer. Prevenir é a melhor solução. Certo? Prevenir é a melhor solução. Observa se você pega no primeiro ou no segundo, sabe? Na segunda sensação que ele está tendo, no segundo comportamento que ele está tendo estranho, é muito fácil reverter. E eu sei que nesse momento de pandemia, muitos idosos estão desenvolvendo a depressão. E muitos filhos estão negando isso. Eu vejo isso em consultório o tempo inteiro. Encare a realidade. Encare que é uma doença. Leve o seu pai e a sua mãe para um profissional adequado. Tem que levar para uma psicóloga, tem que levar para um psiquiatra. Compreende? Ele precisa desse tratamento, como outra doença qualquer. Precisa muitas vezes de medicamento e precisa de acompanhamento terapêutico. Por mais que o idoso seja ranzinza, porque tem idoso que não admite que ele é bem ranzinza. Mesmo esse, ele aceita a terapia, se ele enxergar o filho como parceiro. Se ele enxerga o filho como parceiro, ele faz exatamente o que você quer. Ele dá uma oportunidade, como eu já ouvi muito. Eu vou dar a oportunidade a essa moça, já que você está pedindo. Compreende? E aí faz a terapia e se destrava daquele medo da terceira idade ou daquele medo de solidão, de ter alguma doença, de ser dependente. São os medos dos idosos. Compreende? Então até o ranzinza você consegue convencer se primeiro você fortalece o seu relacionamento com ele. Eu não acho que foi Camila que perguntou de como convencer o idoso, não é? Aí para terapia é fortalecendo os seus laços com ele, conhecendo ele, para você levar na terapeuta correta, que você entenda que tem uma linguagem parecida, que vai alcançar aquele idoso, certo? E fortalecendo o relacionamento, porque a partir do momento que ele te vê como uma cúmplice, sabe? Aquela cumplicidade, aquela parceria, é uma pessoa que quer o meu bem, que está demonstrando o tempo todo, está ao meu lado, ele aceita a tua opinião. E eu já tive casos de sucesso, muitos, com esse perfil de idoso bem ranzinza, e o filho conseguir levá-lo. E é lindo, gente, quando isso acontece. É muito bonito quando o filho consegue convencê-lo de uma forma respeitosa. Então,
De forma respeitosa a gente consegue realmente muita coisa. Certo? Então vamos em frente, porque depois que você aceita que depressão é uma doença, que você entende a causa dela, a essência, se meu pai está vivendo luto, certo? Se ele só está com medo da terceira idade, ou ele foi diagnosticado e isso impactou o emocional dele, a pandemia chegou e ele mudou, Sandra. Aí a gente vai para esse terceiro passo. Seja presente. É isso mesmo que você está ouvindo. Mesmo em pandemia, tem como ser presente. Se você decidiu ser esse filho em equilíbrio com os seus pais, você vai se esforçar para ser presente na vida desse idoso. Não vai permitir que ele viva solidão. Mesmo que você more em um bairro distante, mesmo que você more em uma outra cidade. Você pode fazer chamada de vídeo. Você não precisa deixar ele entrar no quadro depressivo de solidão, gente. Seja presente. Tire um tempo de qualidade, como eu sempre falo, para ouvir as histórias do teu pai. 30 minutos, 1 hora, não importa. O que importa é que você largou um celular e que você está focado, atenção plena naquela pessoa. Porque aquela pessoa está ali, presinha dentro de casa, cheia de ansiedade. Está lá aquele vovozinho, aquela vovozinha, com ansiedade, querendo falar. Estimula a comunicação. É bom para o cognitivo deles. É bom para tirar, essas travas dele. Se ele está triste, se ele está dormindo demais e não está se alimentando, almoça com ele. Gente, para e pensa. Como é ruim você se alimentar só. Pensa nisso. Como é ruim você querer conversar com alguém e não ter ninguém. Então tenha empatia. Seja presente, ouça as histórias repetitivas mesmo, não tem problema não. Escute como se fosse a primeira vez, como a Paty está dizendo. É isso aí mesmo. Isso é um filho em equilíbrio, gente, que vai ali ouvir. Isso é tão importante, faz uma diferença entre ter depressão ou não. Veja que coisa forte. A interação, se sentir acolhido pela família. Simples assim. São dicas simples que eu estou te dando, mas que eu percebo que muitas famílias não estão percebendo isso, não estão fazendo e os seus idosos estão adoecendo. Então liga, faz videochamada, sabe? Se é uma vovó, mostra os netinhos. Tem como você ser presente mesmo estando distante. Eu acompanho alguns filhos à distância que são mais presentes na vida do pai e da mãe do que os que moram no mesmo bairro. Pode acreditar, se você decidir hoje ter equilíbrio com seu pai e com a sua mãe, dar apoio à depressão dele, você tem como fazer a distância. Decida, dê o seu melhor. Todos os dias faça a sua parte. E você vai estar incentivando o seu pai e a sua mãe a sair desse quadro, se ele estiver no início, a nem entrar nele. É uma atitude simples, mas que faz toda a diferença, causa um impacto positivo no coração e na mente de um idoso. Um outro ponto que eu trago, gente, também, é que é importante que o idoso saiba do que está acontecendo no mundo, na vida, tá? Mas isso tem que ser dito com muita sabedoria. Eu vejo idosos sendo bombardeados de notícias de morte. Gente, eu não aguento isso o dia inteiro, quanto mais um idoso. Não faça isso com a mente dele. Muitos filhos me dizem, mas ele precisa, Sandra, ser atualizado. Eu concordo. Ele precisa ser atualizado. Ele precisa saber das coisas que se passam no mundo. Mas ele precisa de respeito. Respeito emocional dele. Do mesmo jeito que você quer respeito pelo seu. Eu não aguentaria passar o dia inteiro vendo jornal. Eu ia dormir deprimida. Então não é que eu quero ser leiga. Não, eu não vou ser leiga. Mas eu vou determinar o horário que eu vou assistir, que não vai impactar o meu emocional, onde eu vou ficar atualizada e ponto. Jamais eu vou assistir um jornal à noite, mas eu vejo idosos assistindo. Isso é um crime.
pro emocional de alguém. Então seja leve, positividade, histórias alegres. Eu sei que tem muita coisa triste acontecendo no mundo, mas também tem muita coisa boa. Tem muita gente fazendo caridade, tem muita história bonita para se contar, sabe? Tem muitos filmes leves que você pode colocar. Música, terapia é muito bom e vários idosos se identificam e gostam. Jogos, então você pode decidir. Eu vou visitar meu pai e minha mãe, eu vou decidir se eu vou falar só de pandemia ou não. Eu posso até tocar no assunto. Ele pode estar até repetitivo, porque tem aquele velhinho que ele é bem repetitivo. Que ele pega um assunto e ele não larga mais dele. Ele quer o tempo inteiro repetir. Mas tem a sabedoria de trocar por assuntos mais leves, que tragam positividade para ele. Eu não digo só que é tudo que um idoso precisa. Eu acho que é tudo que a humanidade está precisando. São de assuntos mais leves. É de esperança. Então que seja você o filho que vai ser presente, que vai falar o que tem que ser dito para o seu pai, você vai deixar ele atualizado, se ele for ativo. Mas se eu percebo que meu pai está desenvolvendo um quadro depressivo, eu não preciso bombardear ele de notícias tristes. Já basta a mente dele para lidar. Ele já está lidando com os conflitos da mente dele, com os conflitos do coração dele, não precisa que você traga mais nenhum. Entende? Então vamos realmente respeitar o emocional do idoso, que já basta todo o aprisionamento que eles estão vivendo. Combinado? Tenho mais dica. Vamos lá para essa parte aqui da paciência, que eu sei, gente, que não é fácil. O idoso que tem Alzheimer, que é repetitivo, o idoso que tem demência, sabe? O idoso que é ranzinza, que é brabo, pega a chave, quer sair, não aceita ordem de ninguém. Tem idoso que é frágil, compreende? Mas se esse idoso, independente do perfil, ele está depressivo, ele vai estar num quadro completamente diferente. Percebendo isso, tenha paciência, porque muitos filhos ficam irritados. É impressionante como eu encontro filhos irritados, achando que aquilo ali é besteira, que a mãe está chamando a atenção. Aí ela está fazendo drama. E quando ela é diagnosticada, é depressão. Depressão é doença. Tenha a sensibilidade de perceber o seu pai e a sua mãe. Tenha paciência, porque o humor vai oscilar mesmo. Ele vai ter comportamentos diferentes. E não é porque ele quer. Ninguém que tem depressão quer agir dessa forma. Ninguém quer agir. Ele só está agindo porque ele está doente. A partir do momento que ele for cuidado, acolhido, ele vai voltar a ser o seu pai e a sua mãe, com aquele mesmo perfil, alegre, sorridente, feliz. Então tenha paciência. Eu sei que é difícil lidar com o depressivo. Às vezes ele é agressivo. E aí eu digo, não confronte. Não vale a pena entrar nessa energia. Não aceita a energia de agressividade que vem dele, porque é uma energia de uma pessoa que está doente, que não sabe o que está falando, gente. Muitos nem lembram, muitos dos idosos que falam não lembram que ofendeu aquele filho. Então, seja racional. Seja racional. Seu pai está doente, ele está depressivo, ele pode ser agressivo. Mas tenha consciência que ele está sendo ou agressivo, ou ele já era agressivo e ficou um pouco mais pela doença. Ele não está chamando atenção. Depressão existe, é um fato real. Então a ideia é não confrontar, porque piora. Se você for bater de frente com uma agressividade dele, ele vai ser agressivo 3 vezes mais. E eu vejo muitos idosos, certo? Tendo surto. Entrando em surto por falha de comunicação da família. Falta de paciência. Intransigência. De não conseguir realmente ouvir muitas vezes.
Ah, Sandra, mas eu não acredito no que ele está dizendo, eu não concordo com a forma que ele está falando. Somos diferentes, gente. É isso. Eu sou uma pessoa, vocês são outras. Cada um tem o direito de pensar diferente. E se o idoso, e se a idosa está com depressão, ele vai estar com o mental dele em conflito. Então ele não vai ter as ideias alinhadas para falar como você gostaria. Então respeite, tenha paciência, não bata de frente para não arriscar o seu idoso entrar em surto. Certo? Não fique dizendo que está fazendo isso, que ele está fazendo isso para aparecer, porque só piora. Tem uns que travam simplesmente a boca, não quero mais me alimentar e emagrecem muito. É dessa forma errada que eles travam e não querem fazer uma terapia, porque eles deixam de confiar nas pessoas. Porque se um filho e uma filha que eu amo de forma incondicional não me respeita, as pessoas de fora não vão respeitar. Na lógica é isso. Então o respeito tem que começar em casa. A paciência tem que começar em casa. Não confrontar. Olha, se você não confrontar, ele vai esquecer rapidinho. Ele esquece, gente, muito rápido. E a vida segue. Vamos simplificar a vida. A gente está passando por coisa tão complicada que o que a gente puder simplificar daqui para frente não é melhor? Seja uma mão estendida. Ajude o seu velhinho. Segura na mão dele, realmente, acalma. Escuta o que ele tem para dizer, mesmo que seja sem nexo. Ele está falando coisa com coisa porque a cabeça dele está assim, ó, emaranhada. Ele não está conseguindo formular as perguntas, o raciocínio. E se você não tem paciência, a coisa piora. Mas piora tanto que eu percebo e vejo, já vivenciei muito isso em consultório, de idosos que desistiram completamente da vida. Travaram, né, a boca, não quero me alimentar e tiveram que ser internados. Certo? Porque a família não tinha mais o que fazer. Não deixe chegar nesse limite. Certo? Não confronte ao ponto dele sair de casa. Eu tive uma idosa, eu acho que há uns 6 anos atrás. Eu acompanhava uma família em que a idosa estava com depressão. E a família confrontava, dizia que ela estava querendo aparecer. A família negava, não queria levar nem para terapia, nem para um psiquiatra. Essa idosa fugiu em um dos confrontos que teve em casa e ela se jogou num canal. Ela tentou suicídio. Então isso é muito possível. Isso é muito real. Se eu não tiver a paciência que aquele ser humano precisa, ele não tem condições emocionais de raciocinar que viver vale a pena. Você que tem que pensar por ele, porque você está com saúde. Saúde mental. Ela se jogou e o canal não estava cheio, senão ela tinha se afogado. Então ela estava do meio, sabe, para seco já. E aí ela quebrou alguns ossos. E não conseguiu mais sair, enfim, chama bombeiro, leva para o hospital. E aí a família acreditou que realmente era depressão, que realmente era verdade. Simples assim. Depois disso, ela acreditou, levou para terapia, fez um tratamento psiquiátrico. Ela fez terapia ocupacional, a família ficou próxima e a idosa ficou bem. Mas esses filhos, eles carregaram uma culpa que você não tem noção. Não queiram isso para a vida de vocês. Não queiram carregar culpas. Seja a sua melhor versão hoje enquanto filho. Faça o que tem que ser feito. Não deixe para amanhã, porque não estamos em tempo de deixar para amanhã. Cuide do seu próximo hoje. Cuide do seu idoso agora. Certo?
E aí eu queria trazer uma outra abordagem para você, filho, filha, que está aqui me assistindo, que está querendo ser uma filha melhor, ser um ser humano melhor para o teu pai e a tua mãe. Você precisa cuidar da sua própria mente. Quem cuida também tem que se cuidar. E muito. Precisa estar bem com as suas questões internas, com as suas aflições. Porque se eu não estiver bem, gente, como é que eu posso estender a mão para o próximo? Se eu não estiver bem, como é que eu vou reagir quando a minha mãe for agressiva? Ela está sendo agressiva porque ela está depressiva. E eu não estou bem comigo, então eu vou responder agressivo. O reflexo do que está dentro de mim vai sair. Então preste atenção. Seja um filho que se cuida. Faça uma terapia. Se você está passando uma jornada com um idoso, você precisa colocar para fora as suas aflições, as suas angústias, as suas dúvidas e inquietações. Se você decidiu ser presente, eu não estou aqui dizendo que a jornada vai ser fácil. Não, mas ela pode ser mais leve se você cuidar de si. Você não só cuida do seu idoso, mas também da sua própria mente, também do seu próprio coração. Faça uma meditação. Começa a meditar. Começa com uma música primeiro, para te acalmar. Eu até passei essa técnica hoje nos stories. Escreve os conflitos da tua mente. Você não precisa fechar os olhos para meditar. Põe para fora as tuas inquietações, sabe, teus traumas, teus medos, teus bloqueios. Coloque esse lixo emocional para fora com uma música calma que te agrade, a seu gosto de fundo. O filho que se preza, ele tem que fazer isso. E isso tem que ser constante para colocar para fora. Porque quando eu vejo de fora e está aqui no papel, eu tenho clareza. Eu consigo organizar melhor quando eu tiro de dentro. Quando está aqueles fiozinhos todo enrolado, eu não consigo pensar direito nem entender o que está acontecendo. Então, se você tem um idoso com depressão, para que você não entre em depressão também, você precisa cuidar da sua mente. Resolver os seus conflitos, seja meditando, tendo uma boa alimentação, fazendo uma atividade física, um esporte que traga saúde e bem-estar para você, que abasteça as tuas forças, que te fortaleça do dia de trabalho. Mas eu estou chegando em casa e meu pai está com depressão e ele não se alimentou ainda e ele só se alimenta comigo. Eu preciso estar bem. Porque o cansaço físico do meu trabalho, ele é natural, eu sou um ser humano. Então eu entendo das dores dos filhos, porque eu passei e passo por isso. E eu sei que quando a gente cuida de si, isso fica mais leve. Eu consigo fazer o passo a passo que eu deixei hoje para vocês com o meu idoso, a partir do momento que eu consigo cuidar de mim também. Fica mais fácil. Fica mais leve, né? Mais natural. A sua mente precisa estar equilibrada, seja com a música, com a meditação, com uma terapia, certo? Com uma atividade física, com uma boa alimentação. Encontre, isso é muito pessoal, encontre o que te reabastece, encontre o que te faz ficar bem. Às vezes está no teu meio e você ainda nem percebeu. Encontre o que te deixa motivado realmente, né? Porque você precisa ser forte. Porque o seu pai e a sua mãe tá com depressão. E depressão é coisa muito séria e é doença. Então, nessa jornada contra a depressão, o filho tem que estar bem. Não perca tempo em fazer o seu check-up de saúde, certo? E a cuidar de si hoje. Porque filho também é um ser humano, gente. Ele está aqui disposto a entrar nessa jornada. Porém, ele é um ser humano. Ele é casado, ele tem filhos, ele trabalha. Ele tem a rotina de vida dele. Para não virar uma somatização familiar.
E para o seu idoso não virar um peso, uma sobrecarga, certo? Comece a tratar a sua mente com leveza e comece a tratar a depressão do seu idoso com respeito. Esse é o caminho certo para um filho que quer ter equilíbrio. Tá certo? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? Que tenha feito sentido para a vida de vocês, que vocês levem para a prática, porque a diferença dos nossos resultados estão realmente na prática. Que bom, Poli, que você medita. Olha, gente, meditar de manhã faz uma diferença incrível. E eu não estou falando de meditação de 30 minutos, não. Se você faz 5 minutinhos, 10 minutinhos é o suficiente para alinhar as tuas energias e os teus pensamentos. Então começa a cuidar da tua mente com carinho hoje e começa a olhar para os teus pais e cuidar deles com respeito devido, porque depressão é doença, tá certo? Feliz por todos que entraram. Silvana, muito bom ver você aqui. Concordo, Gina, né? Que existem filhos omissos, depressão é uma doença, isso mesmo, Ian. Precisa ser tratada com respeito, com amor, delicadeza. Eu concordo plenamente, você está certíssimo. Isso mesmo, as pequenas atitudes, gente, fazem toda a diferença. Então, vamos plantar sementinhas hoje? Eu espero que vocês plantem, reguem todos os dias e eu tenho certeza que o jardim da família de vocês vai ficar rápido, bem florido. Tá certo? É isso, gente. Se você conhece algum filho, alguma filha que venha se beneficiar, gente, com esse conteúdo, compartilha, sabe? Fazer o bem faz bem. Vamos entrar nessa corrida contra a depressão em idosos. Vamos dar as mãos realmente, todos os filhos, né? Nos unir para que a família fique saudável, de fato, da forma certa, tá? Então, se você conhece esse filho que vai se beneficiar, compartilha uma das nossas postagens, compartilha as nossas lives. Eu faço 2 por semana, sempre trazendo conteúdo para que filhos consigam se equilibrar, não só com a sua própria vida, não é, com a família que você construiu, mas também com os seus pais que estão idosos. Tá certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar, que vem coisa nova por aí, tá? Então, eu estou preparando aí uma jornada para o mês de maio, que eu tenho certeza que todos os filhos vão se beneficiar e vão amar. Vão aproveitar bastante e vão encontrar realmente o ponto de equilíbrio. Então, aguarda que vem novidade. Os dias da live é toda segunda-feira. É de Neide, né? Toda segunda-feira, às 19 horas. Toda quinta-feira, gente, às 19 horas, tá certo? Estou fazendo realmente 2 vezes por semana e à noite, para beneficiar todo mundo que trabalhou durante o dia, que tem seus afazeres durante o dia, se beneficiar e conseguir fazer. Tá certo? Um beijo grande no coração de vocês e até segunda-feira aqui de 7 horas com mais conteúdo rico para vocês. Coloquem em prática tudo que eu disse e até a próxima, gente.